Meu pai perde em tempo e ganha em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo que meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face ruga a ruga. Está morto, que importa? Ainda madruga, e seu rosto, nem triste nem risonho, é o rosto antigo, o mesmo, e não enxuga suor algum na cama de meu sonho. Ó meu pai, arquiteto e fazendeiro, faz casas de silêncio e suas roças de cinza estão maduras, orvalhadas. Por um rio que corre o tempo inteiro e corre além do tempo, enquanto as nossas murcham num sopro fontes represadas. O poema que a gente escolheu chama-se Encontro e está inserido no capítulo 5, pertencendo ao núcleo de Lábios Cerrados. Como característica poética, Drummond utiliza o amplo emprego de diversas figuras de linguagem, o uso conotativo das palavras e a constante preocupação com a mensagem transmitida. É perceptível o uso das figuras de linguagem logo no primeiro verso, meu pai perde no tempo e ganho em sonho, que é utilizado o eufemismo que busca suavizar a ideia de morte. Outra figura é a personificação de seres inanimados. Como exemplo, faz casa de silêncio. Outra figura é a hipérbole, que é utilizada para exagerar uma ideia, como no verso e corre além do tempo. O esquema de estrofe que Drummond utiliza nos seus poemas é o soneto. O poema, ele transmite uma mensagem de encontro entre o pai e o filho. O autor, Carlos Drummond de Andrade, ele perde seu pai e ele pode reencontrar o seu pai em sonhos. Ele conta também que o seu pai tinha duas profissões, arquiteto e fazendeiro. E por ele estar morto, ele continua praticando suas profissões, mas ele constrói casas em silêncio, porque depois de morto a gente não faz mais barulho. E isso é como se ele continuasse exercendo suas profissões que ele exercia quando estava vivo. Ele finaliza no poema dizendo sobre o rio que corre, ou seja, o tempo nunca vai ser o mesmo. E o rio sempre vai estar correndo, então as coisas que vão estar acontecendo sempre vão estar se renovando. E depois ele fala de um tempo além do que a gente imagina. Esse tempo além do que a gente pode imaginar é a morte, porque ela está além do nosso pensamento. O poema Encontro, ele tá no capítulo Lábios Cerrados, que tem uma temática de silêncio. E esses poemas, esse capítulo, eles falam sobre membros da família do autor que já faleceram, mas sempre vão ficar na sua memória. O Drummond, ele fala muito da ausência como uma solução pro seu sofrimento. Evidenciando o poema Encontro, onde ele encontra seu falecido pai em seus sonhos, que retorna às suas memórias, já não importa mais se o pai dele tá morto, porque ele recupera o contato com seu pai na calma de seu sonho. E mesmo após a morte, a vida dele ainda está correndo. Como recurso linguístico, o poeta Carlos Drummond de Andrade utiliza figuras de linguagem, como hipérbole, eufemismo e personificação. No desenho, a gente pensou em fazer algo que representasse bastante o poema, e como no poema o Drummond fala que nos seus sonhos ele encontra seu pai, a gente tentou representar isso fazendo um homem sonhando com seu falecido pai.